Se você é daqueles que gostam de um bom debate, cheio de argumentações e até mesmo um ambiente acalorado, João 8, 31 a 37 foi escrito para você. E olha que esse é um debate sobre um assunto extremamente importante, a questão da verdade. Vamos analisar os versos que aparecem nessa seção. No contexto imediato da passagem, Jesus se apresenta como a luz do mundo, originando interesse entre aqueles que estavam presentes na festa dos tabernáculos. A cerimônia incluía um rito no qual as pessoas celebravam com luzes que as fazia relembrar o êxodo e ansiar por um novo êxodo. O resultado da pregação feita por Jesus levou muitos a crerem nele. Entretanto, a nossa sessão começa com uma admoestação de Jesus para os que creram nele agora permanecerem firmes em sua palavra para se tornarem seus discípulos verdadeiros. Jesus se refere aqui ao problema da instabilidade espiritual. Muitos poderiam começar a segui-lo, mas não continuar essa ação. E ele está preocupado com a consequência, o fruto da escolha de se tornar um discípulo. No verso 32, Jesus fala do conhecimento da verdade como uma condição para ser livre, o que não agradou muito os seus interlocutores. Eles mencionam o caso de Abraão, mostrando que, simplesmente por serem filhos descendentes de Abraão, se achavam livres. Jesus rebate a questão dizendo que não basta ser um descendente natural de Abraão, é preciso agir pela fé à semelhança do exemplo de Abraão. Sobre a questão da verdade, o verso 38 ele é chave, principalmente se considerarmos uma variante textual que apresenta um verbo cujo sentido é ver, mas ver na acepção de depender de alguma coisa, de agir sobre uma determinada pressuposição. É interessante porque Filo de Alexandria também usa esse mesmo verbo com um contexto bastante semelhante ao da passagem que estamos estudando. Aqui o importante não é concordar com a teologia de Filo, mas perceber como a palavra ver, no sentido que ele emprega, é bastante semelhante ao da variante textual. Ver seria, portanto, agir de acordo com uma visão, seguir determinado pressuposto. Eu só posso ver quando eu acredito naquilo, quando eu estou disposto a seguir aquela verdade já previamente aceita. Na sequência do embate entre Jesus e seus interlocutores, o próximo ponto é a filiação divina. A insinuação maldosa dos judeus de que Jesus era um filho bastardo faz um contraste com a afirmação de que eles mesmos eram filhos de Deus. Em contraponto, o mestre explica que, pelo fato de não obedecerem, não poderiam reivindicar essa condição. A linguagem de Jesus não era clara devido à inabilidade de ouvir, obedecer de seus interlocutores. É justamente a inclinação para o mal que impede alguém de aceitar a verdade proveniente de Jesus, a despeito de toda a argumentação e lógica inerente à mensagem. Por fim, Jesus apresenta Satanás como o pai daquele grupo. Satanás não é apenas o pai da mentira, mas também o pai dos mentirosos. Para Jesus, aceitar a Deus nos predispõe a continuar ouvindo, obedecendo e fazendo o que Ele nos pede. Em contrapartida, rejeitar a Deus é rejeitar os seus ensinos e fechando os canais de comunicação para que a sua mensagem chegue até nós. O texto nos ensina, portanto, que todos temos um Pai, um modelo gerador de perspectivas. Se o nosso Pai, o nosso referencial, esse modelo não for Deus, se não for Ele que estiver nos ajudando a interpretar a realidade e nos provendo pressuposições sobre o que é o mundo e qual é o nosso papel nele, certamente estaremos seguindo por um caminho que não nos habilitará a obedecer à palavra de Deus. Mais do que uma denúncia da hipocrisia dos judeus, João 8,38 ensina que há a presença do conflito cósmico por trás daquilo que usamos para determinar o que é verdade. Nossos pressupostos não se limitam a tentativas humanas, mas possuem a influência do mundo espiritual. Isso implica que o resultado final, aquilo que escolhemos ser e a forma como atuamos no mundo, nos identifica com Deus ou com o diabo. É interessante porque isso tem muito a ver com a realidade presente. Nós estamos vendo o momento do post-true. A origem do post-true remonta à década de 90, mas ele voltou à relevância quando foi eleita a palavra do ano em 2016,
no contexto da disputa presidencial americana. As pessoas não queriam ouvir os fatos, mas a disputa estava tão polarizada que cada lado criou a sua versão dos fatos, da verdade. É bem provável que isso aconteça, de acordo com alguns analistas políticos, aqui nas eleições presidenciais desse ano no Brasil. Mas o fato é que, em várias áreas da vida, não apenas na política, nós podemos criar a nossa própria versão da verdade. É justamente sobre isso que Jesus está dizendo, o perigo que temos de nos apegar à nossa versão da verdade, especialmente quando abandonamos Deus como nosso referencial. E você, o que achou do embate entre Jesus e seus interlocutores? Você se importa com a verdade? O que significa verdade para você? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Também curta o nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais.